Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e hoje retornando para o nosso devocional do capítulo 22 do livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos entender hoje a defesa que o apóstolo Paulo fez nas escadas antes de ser levado para a fortaleza em Jerusalém. E qual foi a acusação que levou o apóstolo Paulo preso? E aqui você entende que foi a primeira vez que ele foi preso, tá? Um dos primeiros momentos em que o apóstolo Paulo foi preso. Até aqui nós ainda não tivemos perseguições, vimos perseguições, mas agora é a primeira vez que nós encontraremos o apóstolo Paulo diante de acusações infundadas, porque diziam que ele quebrava a lei de Moisés e queria fazer coisas que não eram o que Paulo estava fazendo. Então nós vamos ver qual foi a defesa do apóstolo Paulo. O que ele falou para se defender? Ele recorreu a quem? Qual foi a mensagem dele em defesa da fé e em defesa do que ele estava vivendo? Eu queria muito que você acompanhasse comigo. E eu volto a dizer, a coisa mais importante para você e para mim é lermos a Bíblia, porque aí eu não vou crer no que as pessoas disseram. Eu estou lendo a Bíblia. Eu vejo aqui o que está escrito. Eu posso não guardar, mas na hora que eu precisar, o Espírito Santo vai me fazer lembrar o que eu li, o que eu ouvi pela palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a defesa do apóstolo Paulo, depois que ele pediu ao comandante para que o deixasse falar. Pensaram eles que ele fosse um egípcio, e até naquele tempo havia alguém que havia seduzido um grupo de 4.000 pessoas e levado essas pessoas para o deserto, e eles estavam confundindo Paulo com essas pessoas. Então Paulo pergunta a eles: eu posso falar alguma coisa? E aí foi concedido a Paulo que falasse. Versículo 1 do capítulo 22. Homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, o maior silêncio guardaram a todos. Uai, ele fala hebraico? E disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, nessa cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso pela lei de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui o caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homem como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. Recebendo destes cartas para Damasco, fui para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quando quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E ele me disse: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, mas se atemorizado muito, não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, o que farei? E o Senhor me disse: levanta-te, vai a Damasco e entra ali, e ali te dirá tudo o que você deve fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz,
fui levado pelas mãos dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentou-me e disse: Saulo, irmão, recobra a vista. Na mesma hora eu voltei a enxergar. O irmão Ananias me deu uma palavra e disse: o Deus de nossos pais, que de antemão te designou para que conheças a verdade, vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha, tanto para homens, tá? Todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque detenhas? Então o Senhor diz: levanta-te e batiza e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E assim eu fiz, gente. Então, eu não sou um egípcio, eu não estou aqui provocando uma rebelião. Na verdade, eu sou judeu, criado aos pés de Gamaliel, como vocês puderam ver, tá? Eu fui criado aos pés de Gamaliel, instruído segundo toda a lei de Deus. E o que aconteceu foi isso: eu, perseguindo a igreja, de repente eu tive um encontro com Jesus. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E ouvi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão os teus testemunhos acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão foi derramado, tua testemunha derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que matava, quer dizer, as capas de todos os que foram mortos, nós guardávamos com testemunho. E aí o Senhor disse: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Sabe, meus irmãos, Paulo continua falando, e ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que ele viva. Quer dizer, agora o Paulo, eles rejeitaram as palavras, e clamando eles, e arrojando de si as vestes, lançaram-no para o ar, pó para o ar, jogaram terra para cima. E o tribuno mandou que o levasse para a fortaleza, dizendo que examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamava contra ele. Ou seja, vocês vão levar ele então, tá? Vocês vão examinar ele lá, vão castigá-lo, tá? Para que ele diga o que está acontecendo. Quer dizer, não deve ser só o que ele falou. Eu acho que tem coisa escondida aí. E aí, lá ainda na prisão, e versículo 25, e quando estavam atando com cordas, tá? Atando com cordas, amarrando Paulo, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Porque Paulo também tinha uma cidadania romana. Então Paulo era romano também, ele tinha cidadania romana. Então Paulo falou assim: é lícito açoitar um cidadão romano sem ele ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Esse homem é romano, ele tem cidadania. E vendo o tribuno, e respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Eu paguei muito caro para eu ser um cidadão romano. E esse aí, quem ele é? E Paulo diz: pois é, você pagou muito caro para ser um romano, né? E eu sou romano, um cidadão romano de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve
temor quando soube que Paulo era um cidadão romano, visto que o tinha amarrado. Ou seja, ele pensou, Paulo ele deve ter uma cidadania fake, né? Paulo disse, não, minha cidadania é de nascimento. Eu tenho família, né? Vamos assim dizer, e por família eu tive esse direito de ser um cidadão romano. E aí vamos ver, no versículo 30, Paulo comparece perante o Sinédrio. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os principais sacerdotes e todo o conselho, e trazendo Paulo, apresentou-se diante deles. E agora Paulo vai novamente fazer a defesa. Você vê que a primeira defesa de Paulo, diante das pessoas ali, não valeu de nada, porque as pessoas gritaram, prende-o, não, sai daqui com esse homem. E até jogaram terra para cima, não queremos ouvir ele não, ele tem que morrer. Bom, agora, quando Paulo disse, eu sou um cidadão romano, que eles, vamos então prendê-lo, e aí amanhã nós vamos chamar os principais dos sacerdotes, tá? Vamos trazer os conselheiros, porque nós queremos saber por que as pessoas estão falando isso de Paulo. E aí Paulo, no capítulo 23, Paulo vai fazer uma outra defesa, Paulo vai explicar novamente sobre o porquê ele está sendo acusado daquela forma. Então você percebeu que até aqui o evangelho, para chegar a nós, passou por muitas dificuldades. Tá? Por isso eu gosto muito de ler pausadamente, entendendo, porque não é fácil, gente. O evangelho chegou a nós. Hoje nós temos Bíblia separada por capítulo, versículos em vermelho, concordância bíblica e tudo, mas naquele tempo não tinha. Naquele tempo a pessoa tinha que saber tudo aqui, na cabeça, não tinha assim como nós temos hoje. E mesmo assim, o Paulo foi um grande herói. E eu admiro muito, e como Deus usou Paulo para escrever do Novo Testamento, de 27 às 13 cartas foram escritas por Paulo, então nós temos como o principal apóstolo da igreja. E o modelo de igreja que nós devemos pensar em realizar tem que ser como foi o exemplo de Paulo. Então nossa igreja tem que seguir os caminhos que Paulo seguiu, até porque o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos mais importantes do Novo Testamento. Não dizendo que Pedro não foi, João não foi, Tiago e outros, mas Paulo foi um dos mais importantes, tá? Um dos mais importantes. Filemon foi importante, mas, aliás, a carta foi Paulo também que escreveu. Quem escreveu o Hebreu foi muito importante a escrita deles, mas Judas também foi importante, mas Judas que escreveu a carta, né? Não Judas Iscariotes. Mas nós temos que aprender muito com o que Paulo nos ensina. E amanhã nós vamos ouvir mais uma defesa de Paulo, quando ele colocou os olhos no conselho e ele chama a atenção, mostrando para eles o seguinte: olha, gente, vocês podem falar o que quiser, mas eu estou andando diante de Deus com a boa consciência, estou tranquilo, porque eu sei a quem eu estou servindo. Tá? Então vai ser muito importante amanhã. Vamos orar? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso querido, nosso amado Pai Celestial, Pai de toda misericórdia, Pai de toda graça, Pai de toda grandeza, Pai de toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Só o Senhor é digno de ser louvado, adorado, só o Senhor é digno de ser exaltado. E nós glorificamos, nós exaltamos o nome do Senhor, que é o nome sobre todos os nomes. Portanto, nós te agradecemos, ó Santo de Israel. Nós te agradecemos, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui como igreja do Senhor, andando na presença daquele que fez os céus, a
terra e o mar. Muito obrigado, no nome de Jesus. Para a honra e glória do nosso Deus. Nós te exaltamos. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amanhã nós estaremos de volta. E aí nós vamos ver a defesa de Paulo, como Paulo falou nesse momento que foi tão importante, o primeiro momento de prisão de Paulo, e aí ele começa a explicar. Espero você no nosso devocional amanhã. Um forte abraço e até lá, em nome de Jesus.